Olá, queridos, mais uma vez, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a nossa quinta aula, né, gente? Vê aí, confirma comigo aí. Quinta aula, salvo engano. É a quinta aula mesmo. Isso, Lindinalva. Quinta aula do curso de discipulado, turma 1. Então, vamos agora tratar da nossa temática de hoje, mas antes, porém, eu quero ouvir alguns depoimentos das práticas, né? Esse curso é para já ir simultaneamente ser praticado. Então, quem tem algum testemunho para contar, durante esse período, vocês tiveram uma semana aí sem aula, então deu para discipular muita gente, né? E orar bastante para que Deus conduza aquelas 5 pessoas que você elencou na primeira aula, para Deus, com as estratégias de Deus, com a intencionalidade, você chegar a essas pessoas para discipulá-las. Quem tem algum depoimento para apresentar, eu vou abrir espaço para 3 pessoas. Em seguida, a gente vai entrar na nossa temática de hoje. Vou fazer igual o leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Cadê? Quantas pessoas? Vamos, então. Muitas pessoas levantando suas mãos, né, gente? Muitas pessoas levantando suas mãos virtuais para contar suas experiências. Qual é a sua experiência? Quem é a primeira pessoa que vai contar a primeira experiência? Vamos, 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 vamos. Essa classe de discipulado é uma classe de mudos. Avenilda, ok, deixa eu abrir aqui a fila. Marcela, glória a Deus, aleluia. Falta mais uma pessoa, queremos 3. Queremos 3. Queremos 3, só temos 2. Quem vai se pronunciar? Vamos lá. Pronto, chegamos às 3 pessoas. Adenilda, a primeira, Marcela, a segunda, e Elisângela, a terceira. Graça e paz, irmãos. Eu me chamo Adenilda. Eu sou radical metropolitano. Estou fazendo um trabalho aqui na comunidade aqui próxima à minha casa. E eu tenho experiência simulando uma garota de... Hoje ela está com 13 anos, né? E assim, já tenho visto assim os frutos, né, na vida dela, tenho visto assim o amadurecimento, né? E hoje, essa semana mesmo, assim, eu fiquei radiante, né? Porque nós estamos fazendo o culto das crianças e ela já está assim, se sentindo já motivada a estar pregando, né? Ela pediu uma oportunidade essa semana para falar para cantar um louvor, e de repente ela foi pregando, né? Contando uma história, daqui a pouco fazendo aquele esboço. E assim, e ela já tem assim tem se dedicado ao discipulado, sempre, toda semana ela que liga para mim, eu nem preciso ligar, ela me liga para saber se já vai estar, se vai ter, né? Já está fazendo discipulado também com outras garotinhas. Abriu um grupo de discipulado também pela internet, pelo WhatsApp, né, com as colegas delas que são cristãs e que não são cristãs também. E, assim, a experiência que eu tenho tido com ela, assim, tem sido muito abençoadora para mim, né, como discipuladora, porque ela tem feito o que eu faço, né, e ela já me disse, assim, que ela se inspira em mim, né, então, para mim tem sido, assim, muito abençoador, né, e é isso, né, essa é a nossa missão, né, fazer discípulo. Discípulos para discípulos. Sem som, Meg. Né? E é isso, esse é o testemunho.
Deus abençoe a Denilda. Então, discipulado é isso. Ela está discipulando, a discipulando. Isso é discipulado. Isso precisa acontecer. Então, quem não aprendeu, né, quando criança, quando se converteu, então, a gente vai ter que fazer esse esforço grande para se retreinar, para se ajustar para essa missão, que foi essa missão que Jesus deixou para todos nós, registrado, né, em Mateus 28, de 18 a 20. Vamos ouvir agora a Marcela, depois a Lisângela. Boa noite, shalom a todos. Meg, as táticas que eu tenho usado para discipular, na verdade a gente estava discipulando, né? Mas só que por conta do trabalho e a existência de sempre as pessoas que eu estava discipulando dizer, eu não tenho tempo hoje, eu não tenho tempo isso, eu não tenho tempo aquilo. Aí eu disse, peraí, já que eu não posso ir até lá, tem um WhatsApp, né? Né? Então, o que eu faço todos os dias? Aqueles versículos de promessas que a gente compra, né, em lojas evangélicas. Aí eu sempre posto, né, na verdade, você pediu para a gente orar por 5 pessoas, e eu estou orando por 10 pessoas. Né? Uhum. E aí eu posto essa promessa do dia, e aí na promessa do dia eu digo, estou orando por você, você quer um pedido de oração? E aí a pessoa, né, me responde de volta, dizendo que tem um pedido de oração. Uma delas, né, já manifestou assim à vontade de falar, Mar, eu quero que você volte de novo a vir fazer a célula na minha casa. Mas aí eu vou ter um dia, né, que eu esteja disponível também, por conta do trabalho, e vou ver com ela. Mas dessa vez tem que ser sério mesmo. Sabe, Meg, às vezes eu me decepciono com algumas discípulas. Eu já tive muitas discípulas, já discipulei em vários bairros aqui de Salvador, né? E assim, eu me desloco às vezes eu saio do meu trabalho, me desloco, vou até um bairro, né, para discipular aquela pessoa. Aí quando eu ganho aquela pessoa para Cristo, aí eu estou discipulando ela, aí vem outra pessoa, da mesma congregação, e aí arrebata aquela pessoa de mim, né? Tipo assim, aí eu fico assim, como assim? Se foi eu que estava, sabe, discipulando. Então, isso me causa um pouco de frustração, mas eu não desisto de discipular. Então, também, uma das táticas que eu estou usando também é não comentar mais com ninguém, entendeu? As pessoas que eu estou discipulando, as pessoas que eu estou ganhando para Cristo. Porque, às vezes, as pessoas que eu estou discipulando não querem ir para a minha congregação, mas querem ir para outra congregação. O ideal seria que fosse para a minha. Mas, às vezes, quer ficar numa congregação mais perto de sua casa. Mas eu não desisto. O importante é que eu ganhe. Que eu mostre a ela o verdadeiro evangelho de Cristo e que eu fale para ela, né, que Jesus cura, liberta e salva. Sim, é isso. Marcela, maravilha. Deixa eu falar uma coisa para você, aproveitar que você tocou nesse assunto, e lembrar a vocês que nós estamos discipulando, os discípulos que nós estamos discipulando são discípulos de Jesus. O mais importante é que essas pessoas sirvam a Jesus, estejam integradas no reino de Deus. Quando você disse assim, arrebata, fiquei assustada. Você quer arrebatando para o mundo, mas está arrebatando para uma igreja, e isso é bem importante também a gente ter consciência que para a pessoa congregar, quanto mais a igreja for mais próximo dela, vai facilitar. Lembra quando eu contei a vocês, não sei se eu já contei, porque são vários grupos, mas a minha colega de trabalho, que eu discipulei, que foi a mais desafiadora e que, assim, me marcou, né?
O que foi que eu fiz? Depois que ela aceitou Jesus, depois que ela estava... Eu saí de igreja em igreja procurando uma igreja para ela congregar onde fosse mais próximo dela. Eu não fiquei pensando em levar para a minha igreja porque eu sabia que na minha igreja podia até acontecer que ela nem aparecesse, porque era distante. Você sabe que aqui em Salvador é tudo muito grande, e é distante, tem engarrafamento, não sei o quê, apesar dela ter carro, podia ter dificuldade. Então, a minha meta era deixá-la integrada em uma igreja mais próxima possível da casa dela. E procurei 3 igrejas que eram mais próximas, para ver onde ela ia gostar. Então, acompanhei, fiquei. O que você pode fazer é isso: acompanhe, tá? Ela está integrada e continue discipulando, mesmo que ela não esteja congregando em sua igreja. Então, o mais importante é que elas sejam discípulas de Jesus e esteja congregando em algumas das agências do reino de Deus aqui na Terra. Ok, Marcela? Então, fique triste. Não se preocupe, continue discipulando e não se preocupe se caso essa pessoa não venha fazer parte da sua igreja, viu? A sua missão você está cumprindo, é discipulá-la. E lembra que o discipulado é para a vida toda, então acompanhe essas pessoas, mesmo que elas não congreguem na sua igreja. É gratificante para mim, porque essas pessoas, né, quando me vê assim nesses bairros, elas vêm e me abraçam, sabe? Mas que saudade de você. Aparece assim um dia, vem aqui em minha casa tomar um café, sabe? Aí fala assim, muitas coisas eu aprendi porque você me ensinou. Você me mostrou. E isso alegra meu coração, sabe? E assim, Meg, eu vou confessar a você que muitas vezes eu também já pensei em desistir de não fazer mais discipulado, por causa dessas situações. Mas aí eu volto à memória, aquilo que me traz a lembrança, o Espírito Santo de Deus me memoriza assim, mas minha filha, você não está fazendo para você. Isso. Você está fazendo para mim. Então você tem que continuar fazendo o que eu pedi para você fazer. Não é você que manda na minha vontade. Você tem que fazer a minha vontade. Então, é isso que eu tenho colocado em frente e tenho seguido. Pronto, e não fique mais triste, fique feliz, porque ela está congregando. Gente, isso vale para todo mundo, tá? Você está discipulando, não se preocupe, e é de bom som, vamos dizer assim, bom senso, procurarmos uma congregação, uma igreja mais próxima da pessoa. Ou deixar que ela mesma indique onde você gostaria de congregar, você pode levar na sua igreja, e ela vai se integrando. O mais importante é você dar continuidade no seu discipulado. Quem foi a terceira pessoa? Foi eu, Meg. Boa noite. Vamos, Elis. A paz do Senhor Jesus a todos. Então, a experiência que eu tenho hoje, para a glória de Deus, né, eu já estou no processo. Esse ano eu estou líder de um pequeno grupo multiplicador. E o meu processo, esse primeiro processo de colocar na ficha, começou em 2021. E para mim valeu muito, porque no dia que eu falei assim, vou ser líder de pequeno grupo, aí eu já tinha meus relacionamentos discipuladores. Hoje, o meu pequeno grupo já faz parte dessas pessoas que eu me relacionei. Umas já estão indo para a igreja, outras só estão ainda vindo só para o PGM. Mas é importante a gente investir por conta disso também. Não sei se todos são líderes, se sonham em ser líder. Então, hoje, a experiência que eu tenho assim, é muito boa de estar. E agora eu tenho trabalhado e orado ao Senhor para preparar líderes. E aí, quando eles vêm para mim, eu falo, ele é difícil. Eu falei, não, você faça com outra pessoa o que eu fiz com você e o que eu estou fazendo com você. O processo é esse. E aí, eles estão entendendo isso e já estão também... E ainda outra coisa que eu aprendi é que a gente não pode pegar muitas pessoas. Para que a gente tenha mais disponibilidade, ter mais tempo, no máximo 2 pessoas. Para discipulado é. Para discipulado é. E vamos deixar bem claro, gente, a diferença de discipulado, pequeno grupo, escola bíblica, são ministérios que estão ligados um ao outro, mas a sua missão, a sua ação é diferente. O discipulado
é cara a cara, pessoa a pessoa. Você não vai discipular um bocado de gente de vez. No PGM, você vai ministrar a palavra, mas não é um trabalho direcionado individualmente. Então, relacionamento discipulador-discipulado é 1 a 1. Você pode ter 2, mas com horários de encontros diferentes. Então, não adianta você se encher, né, de discípulos. Se você ganhar uma pessoa, você vê que aquela pessoa, né, já consegue andar com as suas próprias pernas. Quando você vê que você já pode ter aquela agenda com ela com menos tempo, você pode agora começar um outro. Já está mais independente, né? Isso. E tudo vai depender da sua agenda. Você pode até ter muitos, se a sua agenda couber vários discípulos, tá bom? Para esse trabalho, e assim, para que a gente tenha um crescimento exponencial, esse trabalho tem que começar. Já pensou? Todos aqui da classe, nós estamos hoje com 71. Cada um começar a discipular um, nós vamos ter, né, daqui a pouco, não só 71, já vamos ter o quê? 142. Na quantidade. Vão acontecer em outros ambientes, mas esse trabalho cara a cara, esse é um trabalho que vai ajudar no crescimento, no caminhar da vida da pessoa. O PGM vai ser uma porta de entrada, olha só, o PGM é uma porta de entrada para o discipular. As pessoas vão lá, você começa a ver o interesse, daqui a pouco. Aquelas pessoas que estão ali no PGM, quem trabalha com PGM, fique ligado. Eu vou depois postar para vocês um roteirozinho de exemplo, como é um roteiro de PGM, que você faz naquele PGM. Tem que ser um curto tempo e tal. Isso para as pessoas que já não sabem fazer, que ainda não praticam, né? Ainda não tem nenhum PGM. Então, são coisas distintas. O PGM vai ser uma entrada para o discipulado. A escola bíblica é uma entrada, é uma porta de entrada para o discipulado. Aquela pessoa que chegou ali, que precisa ser preparada, né? Então, que ainda não aceitou Jesus, você vai discipular. Agora, você pode também ter uma estratégia, e aí você pode usar, inclusive, a própria escola bíblica para preparar os membros da igreja, preparar os irmãos em Cristo Jesus para fazer discipulado. Aí você pode usar o quê? O ambiente da escola bíblica ou outros segmentos, outros momentos. Existem algumas organizações que acabam discipulando, como é o caso da organização Mensageiros do Rei, Embaixadores do Rei, porque tem um trabalho, tem um currículo, e naquele currículo nada mais é do que um discipulado. E o trabalho é individual, porque cada um vai realizar as tarefas, se acompanha, né, individualmente. No mais, você tem que trazer para o discipulado. Está bem claro isso para vocês? Não fique achando, a pessoa foi para o culto. O culto vai ter ministração, vai ter a palavra. A palavra está sendo ministrada, vamos deixar bem claro, a palavra está sendo ministrada nos vários ambientes, nos vários espaços da igreja, nos vários ministérios da igreja. Então, se a igreja trabalha com ministério disso, ministério daquilo outro, tem as organizações missionárias, tem a escola bíblica, todos esses ambientes, a palavra é ministrada. E deve ter sempre aquele foco, não, eu vou poder, né, ser uma porta de entrada, um trabalho para chegar no discipulado. O discipulado é o momento mais, vou dizer assim, mais importante para uma pessoa que ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Conhece Jesus, vamos discipular, e no discipulado você pode levar a pessoa a Jesus. Então, a pessoa pode começar e deve começar o discipulado com a pessoa que nem nunca ouviu falar de Jesus, nem não teve experiência, mas também você pode começar um discipulado a partir daquela pessoa ter tomado uma decisão, porque às vezes as pessoas tomam decisão no culto. Aquela pessoa tomou uma decisão ali no culto, pronto, está pronta, já pode frequentar a escola bíblica? Não. Ali é o quê? Uma porta de entrada. Para quê? Para o discipulado. Já tomou a decisão. A partir dali você vai o quê? Dar continuidade.
que ela tomou uma decisão, naquele momento que ela ouviu aquela palavra, aquela mensagem. Então, é importante. Muitas igrejas, inclusive, eu acho que está fazendo um trabalho equivocado, que pega ali, as pessoas decidem o jeito. Tem uma pessoa que toma conta daquelas pessoas e tal. Não é aquela pessoa que vai tomar conta de todos os que se decidiram, entendeu? Então, tem que pegar aquelas pessoas e ir entregando a pessoas específicas para discipular. Se alguém já estava falando, já tinha um relacionamento com aquela pessoa, é aquela pessoa que vai discipular. Foi a colega que levou a outra de trabalho, ela vai discipular aquela pessoa. Então, ela tomou aquela decisão lá de jeito, mas às vezes a coisa não acontece dessa forma. Então, num processo de sistematização, precisa ter esse cuidado. Porque às vezes a igreja está achando que está fazendo bom, até tá, né? Não vai deixar a pessoa se distanciar. Mas quando você leva o discipulado, pessoa a pessoa, individualmente, ele tem maiores resultados. Aquilo ali vai ficar, como é que eu disse, mais. Deixa eu achar o termo mais consolidado. Você vai conseguir consolidar aquela pessoa, né? Porque você vai estar falando com ela, vai estar dando orientação, ela vai ficar com dúvida disso, daquilo, porque às vezes são dúvidas e são necessidades muito específicas. Vai ter na igreja, mas tem classe nova decidida. Tudo bem, ele vai frequentar aquela classe, não tem problema nenhum. Mas ali ele está ouvindo aquele todo ali com os outros. Mas a classe de novos decididos não substitui o discipulado. Beleza, gente? Está bem claro isso para vocês? Se não está claro, eu vou escrever. Eu vou desenhar. Vou desenhar com as letras bem bonitas que eu não tenho. Mas é por aí, tá? Tudo que acontece na sua igreja deve continuar acontecendo. A pessoa está no PGM, a pessoa está na escola bíblica, a pessoa está na classe nova decidir, mas nada disso deve abrir mão do discipulado. Agora, quem é líder de igreja já pode aí o quê? Fazer um preparo de pessoas para discipular. E pode envolver o quê? A igreja toda, que é o ideal. Porque aí toda a igreja vai tipo assim, fazer algumas, focar o discipulado. Aí todo mundo que ainda não sabe vai aprender. Aqui eu já sei, eu já discipulo, pronto. Mas você que já discipula, fica lá junto com os outros para poder até servir de referência, né? Etc, etc. Pronto, fechado esse momento, nós vamos agora pensar hoje no discípulo. Então, hoje nós vamos... Eu vou compartilhar aqui. Características do discípulo de Jesus. Então, hoje é para você. Você não é um discípulo? Você não é um discipulador? Então, a aula hoje é para você. Quais são as características de um discípulo? Nós somos discípulos e exercemos a função também de discipulador. Então, não pensem agora naquela pessoa. Não, Meg está falando do discípulo que eu vou conquistar. Não. Essa palavra de hoje é para você. É para mim e para você. Estou falando para você, porque para mim eu já fui, quando a gente traz, a gente já foi aí, já estudou, já tomou posse dessa palavra. Então, atenção aí para cada slide, para cada característica. A cada característica, se você tiver alguma dúvida, você levanta a mão ou você escreve no chat. Verônica, quer falar, Verônica? Não, apertei errado. Beleza. Então, a primeira característica, o verdadeiro discípulo precisa negar-se a si mesmo. Aí, quando você pensa, não, mas eu já aceitei a Jesus. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos,
irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Gente, analise isso ao pé da letra. Quantas vezes você está deixando de fazer algo por coisa, né? Coloca essas outras coisas aí que são importantes, essas pessoas, a sua família é importante, a gente tem que considerar, mas nada é mais importante do que Jesus. A prioridade precisa ser Ele. Então, isso é muito forte. E isso precisa nos balançar. A gente não pode ficar naquela zona de conforto e ficar, como é que se diz assim? Ah, tá. Né? Como é que eu digo assim? Não ser tocado. Isso precisa lhe tocar. Isso precisa lhe sacudir. Isso precisa ferir. Chega lá na sua ferida. Onde é que você tem negado? Está faltando negar a si mesmo? Em que área da sua vida? Porque às vezes tem lá um gargalo. Qual é o gargalo da sua vida que tem impedido você a negar a si mesmo para entregar a sua vida à disposição para ser um discípulo e ser um discipulador? Se não incomodar, tem que se incomodar com a palavra de Deus. Isso mesmo, essa palavra que eu estava querendo, você falou certo. Precisa ser incomodado, precisa ser impactado. Se você não está sendo impactado, se você não tem sido impactado com a palavra de Deus, alguma coisa errada tem com você. A palavra de Deus tem que impactar. A cada momento que você lê, a cada momento que você estudar, que você meditar. Então, se você não se impactar, então essas características que nós vamos falar aqui do discipulado precisa lhe impactar. Você terminar essa aula aqui sem estar impactado, pode dizer assim, não precisa mais do curso, não. Se não impactar nenhuma das características, onde que você precisa dar, né, uma melhorada, fazer uma mudança radical, talvez, ou fazer um ajuste. Então, veja bem, então essa é a primeira característica. A segunda, toma cada dia a sua cruz. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Precisa carregar a sua cruz. Está pesada? O que é que Jesus disse? Lembra aí? Eu quero que vocês participem. Diga aí o que foi que Jesus disse. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Pronto, meu fardo é leve. Então, se você está achando muito pesado, é porque você não está se relacionando, tendo aquele relacionamento de intimidade com Jesus, para dizer, Jesus, está pesado, o que é que eu faço? Aí ele vai, calma, Selma, calma, Lindinal, eu estou aqui, eu vou carregar para você, meu fardo é leve, vai lá que eu te ajudo, você vai conseguir. E a palavra de Deus diz que não tem provação nenhuma na nossa vida que a gente não tenha condição. Então, você quer ser um discípulo? Toma cada dia a sua cruz e siga a Jesus. Amém? A vida do cristão, Vitor colocou uma coisa importante, não pense que a vida do cristão, Jesus não disse que seria simples e fácil. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, teríamos dificuldades. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e o pior quem fez foi ele. A morte, nós já fomos livres da morte na cruz. Jesus já morreu. Aquele sacrifício todo foi dele. Ele fez em nosso lugar. Está agora, já ressuscitou, já foi para o céu, está à direita do Pai, intercedendo por nós e nos ajudando para nós conseguirmos fazer o que ele fez. E ele disse que nós poderíamos fazer o quê? Muito mais, sendo instrumentos dele. Vale a pena ressaltar. Muito mais sendo instrumentos dele. Ele pode nos usar para fazer muito mais do que o que ele fez aqui na Terra.
E foi Vitor que comentou aqui, né? Deixa eu ver aqui o comentário de Vitor, que eu quero fazer um comentário em cima do comentário de Vitor. Esse versículo diz que ser discípulo implica sofrimento e dificuldades, isso mesmo. E sabe por quê, Vitor e os demais alunos aqui presentes? Sabe por que as pessoas hoje em dia não discipulam? Exatamente porque demanda dedicação, esforço, né? Por isso que não discipula. Dificuldades, sofrimento, você vai discipular pessoas difíceis. Me veio à mente aqui agora a líder, que quando me disse assim, Meg, encontrei com uma líder na igreja lá em Feira de Santana, né? Ela é líder de mensageira. Ela fez, Meg, aqui eu recomecei o trabalho de mensageira. Mas eu disse assim, que bom, há muito tempo, né? Estava parado. Eu disse assim, sim, e aí, tá dando certo? Meg, mas essas meninas dão muito trabalho. Eu disse, sim, mas tem que dar trabalho mesmo. Por que tá dando trabalho? Porque aqui as mensageiras todas são da comunidade. Eu digo, ótimo, ótimo. Quantas vidas você vai poder, né, sendo instrumento de Deus, lapidá-las, discipulá-las? Devia sentir prazer de ter ali um grupo, né, um grupo ali à disposição dela para discipular. Claro que ela como equipe e que ela vai fazer a distribuição dessas meninas. Então, ser discípulo é renúncia, é isso mesmo. Tem que renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo. Gente, eu e vocês, precisamos fazer um rebuliço no meio do povo de Deus, em especial aqui na nossa terra, na nossa Bahia. Ou tem gente aqui, outras pessoas aqui de outros estados. Agora, não pense que é fácil. E por que não tem sido feito exatamente? Porque não é fácil, as pessoas não querem. E no final, nós vamos falar por que as pessoas não estão discipulando. Vai após Jesus. E aquele que não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser discípulo. Precisa seguir as pegadas de Jesus. O que é que eu vou fazer? Eu nunca discipulei. Faz o que Jesus fez. Estuda a palavra, estuda a história de Jesus, registrada aí nos 4 evangelhos da Bíblia. Você que já é um crente com a maturidade cristã, se você é novo na fé, não, você vai precisar de ser ajudado. Mas se você tem maturidade cristã, vá para a palavra, vai estudar a palavra, vai estudar a vida de Jesus, como é que Jesus fez, faça amor, ame. Se relacionou, se relacione. Ensinou a palavra, ensine a palavra. Orou, ore. É seguir as pegadas de Jesus. É claro que você vai usar ferramentas para te ajudar. Vamos ouvir aqui. Vão vendo aí todos, referência, palavra, tá? Lucas 14, 26. Deixa eu ver aqui, alguém levantou as mãos aqui. Vamos ouvir aqui essas 4 pessoas aqui. Vamos fazer um combinado. Sempre que falar, objetivamente, viu? Para a gente poder ter uma gestão boa do tempo. Então, Verônica, Lucivânia, Percival e Carla. Um termina, o outro já fala, tá? Então, nessa ordem, abre o seu áudio e fale. Bom, se o primeiro não falou, fala o segundo. Boa noite, Meg. Boa noite a todos. Meg, me diga uma coisa. Quanto tempo a gente pode determinar para estar discipulando uma pessoa? Né? Tem um tempo determinado, assim, um mês, 2 meses, sabe? Até essa pessoa tomar uma decisão, até ela ir à igreja. Quanto tempo a gente pode continuar discipulando uma pessoa? Isso, Aline. O discipulado é para a vida toda, Lucivânia. É claro que você vai discipulando e vai mudando o foco da palavra. Você está discipulando uma pessoa que ainda não conhece a Jesus, você vai o quê? Focar no livro de João, para que essa pessoa se renda aos pés de Jesus. Essa pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O que é que você vai fazer?
vai ensinar, vai ajudar no doutrinamento dela, para ela crescer na fé. Crescimento cristão, aí é a segunda fase. Primeira fase, você vai o quê? Discipulá-la para que ela tome a decisão lá de Jesus, depois você vai discipular para que ela, né, cresça, né, na sua vida cristã. Depois você vai discipular, continuar para que ela chegue ao batismo. Ela se batizou, você vai dar continuidade para que ela se torne uma líder. E assim sucessivamente. Agora, isso é caso a caso. Quanto tempo vai durar? Depende da pessoa que você estiver discipulando. Não podemos jamais estipular prazo. Isso. Joia, obrigada. Ok. Entendeu, Lucivânia? Já tem vamos dizer assim, uns 5 anos, mais ou menos, ou mais, que eu saí do banco, continuo discipulando. Agora, estou discipulando o quê? A mesma pessoa, algumas outras também, mas essa que eu contei a história para vocês, ela já está o quê? Já está liderando, ela já está... Mas eu continuo agora o quê? Para que fortalecendo, ajudando no fortalecimento da fé dela, que ela se mantenha integrada. Você está entendendo? Você vai só mudando o foco, mas é para a vida toda, viu? Então, ok, Meg, obrigada. Ok, a próxima, ou o próximo. Pronto, Meg, aqui. Interessante essa explanação que você está fazendo, né? Sobre as características, que bacana isso aqui para a gente. Aí eu queria lhe perguntar, a partir da sua experiência, das suas pesquisas, né? Da sua vida aí como discipuladora, para nos ajudar a compreender um pouco mais, eu queria lhe perguntar, assim, se você pudesse explanar para a gente, quem é discípulo de Jesus, né? A partir daquilo da sua vivência, da sua experiência, da sua prática como discipuladora, e depois eu posso discipular quem não é convertido, quem ainda não tomou a decisão, eu posso discipular essa pessoa, né? Para a gente ter mais, eu diria, ampliar, né, esse conhecimento, essas características que tem colocado aí, algo assim tão pertinente para a nossa vida, né? E outra, quem não é discípulo pode discipular alguém, né? Apenas para a gente ter essa compreensão maior aí. Pronto. Então, eu vou começar respondendo a segunda. Quem não é discípulo não pode discipular. Aí vocês, todo crente é discípulo? Não necessariamente. A Bíblia diz o quê? Que nem todos que estão ali, que dizem Senhor, Senhor, estarão no reino dos céus. Por isso que eu estou trazendo essas características, para que cada um faça sua autoanálise. E a essência do discipulado, Percival, começa com o relacionamento. E o ideal é você começar discipulando um não crente. Se você tem um objetivo, o verdadeiro discipulado é começando uma pessoa não crente. Se relacionando, vai ministrando a palavra e você vai... Se a pessoa aceitou Jesus, dá continuidade. Se a pessoa não aceitou Jesus, você dá continuidade. Na minha experiência, Percival, eu já tive pessoas que eu discipulei e a vida da pessoa é assim, sabe? Inconstante. Aceitou Jesus, se batizou, estava lá firme, forte, daqui a pouco despencou, teve vivência no mundo. Meg desistiu dela? Jamais. Continuo discipulando. Ela está longe de mim, mas eu estou discipulando, né, pelos meus contatos, pelo Zap, e toda vez que eu vou lá na cidade onde ela mora, eu tenho um encontro com ela. Aí ela dá uma balançada. Então, é uma pessoa que é muito inconstante. Facilmente, ela vai lá participar dos manjares do mundo. Mas eu continuo discipulando. Então, o ideal, assim, a verdadeira essência do discipulado é para começar como não crente. Agora, o crente, uma pessoa que já é crente em Cristo Jesus, você vai fazer o quê, né? A mentoria, vai mentorear, vai ajudar, vai acompanhar. Ou então, uma pessoa que já é crente em Cristo Jesus, mas você vê que não tem maturidade cristã, você vai dar sequência naquele processo que ele teve. Porque muitas pessoas estão na igreja hoje e não têm maturidade cristã. Muitas pessoas até são batizadas na igreja, mas não têm maturidade cristã. Então, essas pessoas precisam ter uma reciclagem. Então, essas pessoas precisam discipular, serem discipuladas.
Você, macaco velho, né? Mas, assim, você precisa de quê? Ser discipulado, no sentido da mentoria, já é diferente, é para... como é que está a sua vida? Qual é? Ah, Meg, né, não estou bem, não sei o quê. Não, Percival, você vai conseguir, vai lá, vamos orar juntos. Entendeu, Percival? Então, tem essas, vamos dizer assim, essas possibilidades. Respondi, Percival, ou ainda ficou dúvida? Respondeu, né? Agora, só outra pergunta, Meg. Quem é discípulo de Jesus, né? Isso vai ajudar muita gente aqui também a entender, até para cumprir o processo, né? Nessa nossa caminhada discipular. Quem é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Quem segue as pegadas de Jesus. Quem faz o que Jesus ordenou. Quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e faz o que ele faz, vai seguindo. Está aqui nesse slide aí. Primeiro, ele precisa se converter. Ele precisa entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele precisa, então, ter essa caminhada, continuar caminhando e ajudando pessoas a caminhar, a seguir as pegadas de Jesus. Ok, Percival? Que eu não... Ótimo, tranquilo, maravilha. Muito bom, Meg. Vamos, Carla. Muito bom. Boa noite, graça e paz, irmãos. Meg, eu penso assim, que nós, nós devemos ser acessíveis, pessoas acessíveis, enquanto discípulos, sermos humildes, né? Enquanto discipulador, sermos pessoas acessíveis. Não importa o nosso grau de instrução, financeiro, né? Quantas graduações, pós, doutorado nós tenhamos, nós precisamos sermos pessoas simples, humildes e acessíveis, né? Para acolher os nossos discipulados, né? Isso. E enquanto discípulo... Conclua. E enquanto discípulo de Cristo, como você bem falou, né? Seguir as pegadas do caminho, né? Jesus, ele é um referencial de humildade, né? Incrível. Então, que enquanto discípulo e discipulador, que nós venhamos ser pessoas acessíveis, né? E outro ponto também que desde o início eu tenho observado com relação a quanto tempo, né, está acompanhando o discipulado. Eu penso assim, que nós devemos acompanhar e fazer de tudo para que o discipulado ele crie raiz, ele amadureça, ele chegue ao estágio do alimento sólido, para que ele possa estar preparado para caminhar, né, assim, com as próprias pernas, para que ele não venha se afastar do evangelho. Eu sou experiência de discipulado, né? Uma irmã da igreja me abraçou já há alguns anos e hoje eu caminho junto com ela. Eu costumo brincar e digo assim, eu estou com a senhora fazendo doutorado, já fiz algumas pós, agora estou no doutorado. Uhum. E caminhando junto com ela. E já estou com essa bagagem que eu tenho aprendido, né, com ela, eu já estou também agora nesse papel de fazer discípulos, né? Então, ela tem me acompanhado nessa jornada e tem me preparado, me ajudado e não me deixou, né? Aí eu penso assim. E outro ponto que eu quero falar, que é rapidinho. Carla, vamos resumir aí, Carla. Precisa andar. É rapidinho. Outra questão também, que é assim, quando a gente está acompanhando uma pessoa, a gente também deve estar observando as necessidades, porque a gente vai, às vezes, só a palavra. Às vezes tem gente que não vai para a igreja por causa de uma roupa, às vezes tem pessoas que não vai para a igreja por não ter um transporte, por N motivos, dos mais simples possíveis. E é importante que a gente observe também todas essas necessidades
para ver o que nós podemos estar fazendo, né? Não só a palavra, mas o pão também, se É a vida necessário. integral da pessoa, é a vida integral da pessoa. Pensar na pessoa do fio do cabelo ao dedo do pé. Isso, pronto. Vai. Eu quero só... Quem está levantando a mão aí, agora vou fazer o seguinte, vamos deixar para o final, porque às vezes você está perguntando coisas que ainda estão aqui nas características. Vamos esperar todas as características? E, assim, não existe, tudo que você falou, Carla, não existe classificação de discípulo. Discípulo é aquele que segue. Então, não adianta. Não existe, não tem curso, não tem classificação, é o bom, é o pastor, é o doutor, é isso. Não. Isso não muda nada em relação a Jesus. Outra característica importante. Tem algum áudio aí ligado? Vamos ver quem é que está com o áudio ligado. Me ajudem. Deixa eu ver aqui. Está me atrapalhando um pouco. Eu estar. Pronto. Então, vamos ouvir todas as características, depois a gente abre. Aborrece a pai, a mãe, mulher, filhos, que a gente falou lá no Negue-se a si mesmo, né? Irmãos e a si mesmo. Se alguém vem a mim e ama o pai, a sua mãe, sua irmã, seus filhos, e seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser discípulo. Então, precisa, né, colocar Jesus como exatamente a prioridade da sua vida. É claro que você não vai abandonar pai, não vai abandonar mãe, não vai abandonar ninguém. Mas você também não pode deixar de seguir Jesus se existe algum, né, impedimento desse. Então, o seu compromisso maior precisa ser com Jesus. Jesus precisa ser a prioridade da sua vida. Então, vamos seguir aqui. Porque uma puxa a outra. Renuncia tudo quanto tem. Isso é forte. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, não adianta estar preso na profissão, estar preso no dinheiro, estar preso nisso, naquilo, na vaidade. Tem gente que fica só de salto alto. Quem anda de salto alto não pode ser discípulo. Quem é um líder arrogante não tem condição de ser discípulo. Então, a pessoa precisa ser humilde, ser simples, ser normal. Não existe o discípulo. Ah, esse não, esse aqui é porque esse aqui é o doutor. Ah, não, é esse porque esse tem teologia. Ah, não existe classificação. O discípulo é exatamente aquele que renuncia a tudo que possui, precisa renunciar a tudo em prol de Jesus. Então, renunciar a tudo quanto tem. Então, vamos lá, o que é que você tem renunciado? O que falta renunciar? Você realmente tem um compromisso? Está cumprindo a sua missão? Está cumprindo o seu compromisso? Está pronto a não ter onde reclinar a cabeça, né? Eu acho interessante essa passagem, quando, né, um dos, vamos dizer assim, seguidores em potencial deu uma pressionada em Jesus, né? Jesus respondeu àquele, né, que queria seguir a Jesus. Ele disse, olha, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu, seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, você não tem que seguir a Jesus, Lucas 9, 58. Seguir a Jesus com alguma intenção, com achar que vai ter algum privilégio. Não. Você tem que seguir a Jesus porque ele precisa e deve ser o seu Senhor e Salvador, e você está seguindo as pecadas dele, que é dar sequência no ministério que Jesus deixou, que foi a ordem que ele deixou registrada, né, em vários trechos da Bíblia. E eu gosto muito de Mateus 28, 19 a 20. Lança a mão no arado e não olha para trás. O verdadeiro discípulo lança a mão no arado e não olha para trás. Se você lançar a mão no arado e olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Então, você vai... Não existe aquele que um dia está, outro não está, um dia é, outro dia não é, um dia congrega, outro dia não congrega, um dia discipula, outro dia desiste do discipulado.
Se eu fosse desistir de tantas pessoas que já passaram por minha mão, não poderia contar, né, ter o privilégio de ver, né, Jesus atuar na vida das pessoas. Ele não pode desistir. E outra coisa, você não pode fazer escolha das pessoas. Não, eu vou discipular esse aqui, que esse é mais fácil, aquele é mais difícil. Quando Deus me desafiou, me desafia em pessoas difíceis. São as pessoas mais difíceis, mais, vamos dizer assim, mais complicadas, que mais precisam. São aquelas pessoas que estão, né, às vezes, presas no pecado, aquelas pessoas que precisam de libertação, estão envolvidas em drogas, estão envolvidas, né, as várias parcelas da vida. Elas precisam ser libertas. Estar com ele constantemente. Então, você precisa estar com Jesus constantemente. Jesus escolheu 12, designando como apóstolo, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Marcos 3,14. Então, ele escolheu 12. Observe que Jesus escolheu 12 para discipular. Como é que você vai escolher o mundo todo para discipular? Entendeu? Por quê? Porque tinha que ter essa vivência, vida na vida. Cuidar. Você vê que esses 12 que estiveram com Jesus, depois, muitos, né, tiveram dificuldade de seguir a Jesus, negaram a Jesus, tiveram, né, acharam, na hora H, não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Ouviu todas as mensagens do Senhor, todas as orientações, muitos deles pisaram na bola. Mas, o que aconteceram? Muitos pisaram na bola, se arrependeram e voltaram, continuaram, seguiram Jesus e fizeram, né, realizaram o grande ministério. Por isso que hoje nós estamos aqui falando de discipulado. Porque Jesus discipulou os 12, tirando, né, um aí, mas depois houve ocupação, a reposição dos 12, depois que Judas, né, traiu Jesus e se matou, se suicidou porque ele não teve a humildade suficiente para se arrepender, para pedir perdão, para mudar de vida. Ele poderia ter feito tudo isso, né? Pedro negou a Jesus, chorou amargamente, se arrependeu e voltou e foi, né, ser um discípulo de Jesus e fez maravilhas. Está sempre avançando e pregando. Não para de ensinar a palavra. E o conteúdo, gente, é simples. Você vai ensinar a palavra. O que você aprendeu com a palavra. Então, se você também não estuda a Bíblia, você não tem o que ensinar. Porque o que precisa ser discipulado é a palavra. É o seu testemunho. É a sua vida de prática da palavra. Se você conhece a palavra e não a segue, não pratica, você não vai poder, né, fazer o que Paulo diz. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando alguém comentou, a pessoa corre, me dizia que a pessoa, você foi marcante. A gente sabe, você marca a vida de muitas pessoas. Mas por quê? Porque nós estamos seguindo a Jesus. E a honra e a glória precisa ser passada para Deus. Mas nós somos os instrumentos de Deus. Nós somos os discípulos. Chama Jesus de Senhor e lhe aborrece. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. É aquela coisa, né? Eu acabei antecipando aí. Precisa viver a palavra, viver o evangelho. Se você está com sua vida desconcertada, se você não está tendo comunhão com Deus, comunhão com a sua igreja, precisa primeiro se organizar, primeiro se arrepender, se redimir. E isso deve acontecer na rotina da sua vida, cada dia. Por isso que nós precisamos ter momentos importantes, nossa devocional, nosso encontro de intimidade. E eu acho interessante quando é ensinado que você vai fazer sua devocional, você vai, olha, vai para o seu quarto, vai para um lugar só você e Deus, só você e o Pai, para que você, diante dele, você derrame tudo, você fale das besteiradas que você fez, dos pecados que você cometeu, que você sinta o perdão, sinta que recebeu o perdão dele, que você
claro o seu amor a ele, que você converse com ele como você converse com as pessoas. Então, tem intimidade. Se você não tem uma vida de intimidade com o Pai, não é um discípulo. E não pode discipular ninguém. Ouve e observa as palavras de Jesus. Esse é o inverso do outro. Se você ouve a palavra e aborrece, ou seja, faz tudo o contrário, faz escolhas, né, para a sua vida que são contraditórias à palavra, que estão ferindo a palavra de Deus, que foge da palavra de Deus, você não é um discípulo. Ouve e observa a palavra de Jesus. Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ouve as minhas palavras e as pratica. Vamos repetir isso, sem abrir o áudio. Ouve as minhas palavras e as pratica. Eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim. Você foi a Jesus? Você foi redimido pelo sangue de Jesus? Ouviu as palavras? Se arrependeu? Se converteu? Se rendeu? Ouviu as palavras? Ouviu as orientações? Se você não pratica, tem que ajustar isso. Lava os pés dos outros. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. João 13, 14. Então, entendeu que você tem que tirar a sua coroa de rei, de líder, disso, daquilo. Você precisa ser humilde. Lavar os pés significa humildade. É você fazer o máximo por aquela pessoa, dependendo de quem seja as pessoas, a pessoa. Então, aí é como se fosse o inverso, né? Os discípulos deveriam lavar os pés, mas Jesus disse o quê? Não, eu estou lavando seus pés, para que vocês vão lavar os pés dos seus discípulos também. É servidão, é isso mesmo. É servir. Isso é demonstração de servir. Então, para lavar os pés, você tem que ser humilde. Você não pode ter rei na barriga. Você tem que ir para o chão da fábrica. É aquela pessoa que se considera exatamente igual ao outro, que não coloca nenhum pedestral, que não se sente, né, o centro das atenções, que não se sente aquele ator principal. Você se sente uma pessoa igual ao outro. Então, você só pode discipular, né, se você for uma pessoa simples, humilde. A pessoa vai se sentir à vontade com você. Não vai achar que você não, mas você não. Faz o que ele manda, que agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão os que praticarem. Será que você está fazendo o que Jesus mandou? Será que você está conseguindo discipular nessa área de discipulado? Muitas vezes, Jesus está falando no seu coração, está sinalizando. Pessoas que estão precisando ser alcançadas através do seu discipulado. Você está seguindo tudo, está seguindo a sua consciência, a sua mente, a sua vontade. Se a sua vontade é maior que a vontade do Pai, então você não é um discípulo. Ama a Jesus e guarda os seus mandamentos. Você vê que está tudo voltado em cumprir o mandamento, em fazer o que Jesus fez. Observe. Ama a Jesus e guarda os seus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14, 15. Se você não obedece a Jesus, como é que você vai ensinar alguém a obedecer a Jesus? Como? Com que autoridade? Você precisa ter autoridade. Foi o que a garota, né, quando eu coloquei um desafio para ela falar de Jesus, ela disse, Meg, eu não tenho condição de falar de Jesus.
que eu ainda não me converti. Eu digo, exatamente. E aí vem a palavra-chave importante. Produzir frutos. Quais são os frutos que você já produziu na sua vida cristã? Que pessoa você pode olhar e dizer assim, não, esse é um fruto. É um fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. João 15, 2. É interessante, né, gente, essa comparação. Quando você está com... Agora, eu tenho umas plantinhas aqui, né? E eu vejo, quando leio a palavra de Deus ensina tudo, né? Quando você vai... eu tinha um pezinho de alecrim aqui, estava feinho, eu disse, eu vou podar esse pé de alecrim. Podei, não é que ele ficou todo bonitão. Então, está aqui a palavra. Tudo e todo que dá fruto, ele poda. Ele poda para quê? Para você dar mais fruto. Ou seja, você precisa passar por aquele processo de lapidação. E vai ser mais transformado. Então, gente, a vida do cristão precisa ter um crescimento contínuo e progressivo. Você não pode se estagnar, achar que já estou pronta. Ninguém está pronto. Precisa se preparar a cada dia. Através de quê? Do mestre, do seu discipulador. Quem é seu discipulador? Jesus. Não faz nada sem ele. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podem fazer coisa alguma. Nada pode fazer. Então, não veja aquilo que Deus está ali usando para fazer, que você está vendo vidas sendo salvas, né, sendo resgatadas, que aquilo vem de você. Não vem de você. Vem de quem? Dele. Então, dê a glória a ele. A glória é dele. A honra é dele. Você é apenas um instrumento, um canal. Deus lhe usa, Deus lhe inspira. Deus lhe contagia com o amor dele. E esse amor você vai demonstrar para a pessoa. E vai demonstrar o amor para a pessoa cuidando dela, né? Nas diversas áreas da vida dela. Não fique achando que a pessoa que você vai discipular, como uma das meninas dessas pronunciou aí, e eu concordo plenamente, somente com a palavra, não. Você vai ter que pensar na vida dela como uma vida integral. De repente, aquela pessoa está precisando de uma ajuda, está precisando de um socorro, está precisando de comida, está precisando de roupa, está passando por dificuldade na família. Qual é o tipo de ajuda que ela precisa? É igual aquele raiz. Então, se relacione, acolha, interceda, evangelize, depois solicite contas. Então, é o processo. A caminhada é essa aí. O processo de discipulado está aí. Com o acróstico raízes. Dá muito fruto glorificando ao Pai. Eu já antecipei, né? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15, 8. Então, quem é glorificado? É o Pai. Então, Deus é glorificado quando nós damos frutos. Ama aos outros como Ele nos amou. Gente, é relação com Jesus. É viver a vida de Jesus. É fazer o que Jesus fez. É se render, a cada momento se render. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos. Muitos frutos. E assim serão meus discípulos. Aí está. Se não ama, não pode ser discípulo. João 15, 12. Conhece a verdade. E conhecerão a verdade os libertará. Se você ainda não foi liberto pela palavra, precisa primeiro ser liberto. E essa libertação, você vai, né, semear na vida das pessoas. As palavras dele permanecem em mim.
Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e lhes será concedido. Então, medita na palavra de dia e de noite. Cuida, honra, pratica. É conhecido como discípulo amando aos outros. A demonstração de amor, de atenção, de carinho, todas as suas atitudes. Se suas atitudes não estão sendo as atitudes de Jesus, as pessoas não gostam nem de se aproximar de você. Então, tem que ter esse relacionamento. Relacionamento de amor, de atenção, de carinho. Tem gente que, às vezes, tem dificuldade até de se comunicar com a pessoa, de falar, dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes está ali, ó, vizinho, rua, né? Passa lá aquelas pessoas próximas à igreja. Será que vocês conhecem os vizinhos aí da igreja? Perto da igreja? Os seus colegas? Como é seu relacionamento com eles? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem e amarem uns aos outros. E aí, por que não somos discípulos? Aí agora eu vou encerrar com alguns slides aqui mostrando o que tem levado a você a não praticar, talvez, o discipulado. Você diz, eu não tenho tempo. Porque não se iluda. Discipular depende de tempo. Depende de dedicação de vida. Doar a sua vida. Você precisa doar. Doar parte da sua vida. Doar parte do seu tempo a outra pessoa. E nessa pesquisa aqui, do uso do nosso tempo, tem aqui alguns ladrões, né? Essa pesquisa é de 2015. Pegar uma pesquisa mais nova vai ser pior ainda. 48% dos brasileiros usam a internet, 26% das quais todos os dias. Elas ficam conectadas, em média, 4 horas, quase 5 horas, 4 horas e 59 minutos por dia, durante a semana, e 4 horas e 24 durante os finais de semana. Entre os que estudam ou estão no nível superior, a média passa a ser mais ainda, porque usa também para estudos e tal. E aí vai para 5 horas e 41. Então, ou seja, 5 horas do seu tempo você está conectado. Agora, quanto tempo dessa conectividade é para glorificar Deus, é para aprender a Deus, é para chegar às pessoas, é para discipular as pessoas? Os ladrões de tempo, né? Também a TV é um outro ladrão de tempo. Também nessa pesquisa vai mais de 55 horas por dia que você gasta, né? Muitos, né? Não é todo mundo, né? Que vale a pena ver de novo, vamos ver de novo, e aí lá vai. E quero encerrar fazendo um comparativo do discipulado de Jesus comparado com o nosso. O discipulado moderno é realizado com pessoas convertidas, aquilo que eu falei. O discipulado precisa começar por pessoas que intencionalmente você vai começar a evangelizar. Então, o verdadeiro discipulado, você vai começar com pessoas interessadas, com pessoas que você se relaciona, ou você pleiteia se relacionar. Então, muitas igrejas, muitas pessoas fazem o realizado com pessoas convertidas. Aquele convertidos é um trabalho de crescimento cristão, de maturidade cristã. O verdadeiro discipulado, você começa com o que Jesus fez. Foi lá, chamou o quê? Vem me seguir aqui. Vou fazer de você pescadores de homens. Era convertido? Ainda não. Transformou em discípulo. Nenhum dos discípulos que seguiram a Jesus já eram convertidos. Não, nenhum deles. Todos os 12, Jesus saiu chamando, um a um. Entenderam bem? Discipulado moderno, baseado apenas numa série de estudos. Por isso que eu fico batendo nessa tecla. O discipulado é para a vida toda. Vai ficar quanto tempo com essa pessoa? Não. Baseado em um relacionamento. Não é o estudo. O estudo vai ser o quê? Então, vai se basear. Tudo tem que começar com relacionamento. Por isso que é o raiz. Começa com relacionamento. Tudo começa pelo relacionamento.
Relacionamento. Conquiste a amizade daquela pessoa. Conquiste a confiança daquela pessoa. Para, a partir daí, você acolher, interceder, evangelizar, uma evangelização discipuladora, evangelismo e discipulado juntos, e você vai dar acompanhamento da vida dela. O discipulado moderno é desenvolvido em sala de aula. Está lá, os novos convertidos, está lá naquela sala, estão sendo discipulados ali. Desenvolvido pessoalmente e em pequenos grupos. Então, pessoalmente. Eu ainda considero mais relevante pessoalmente. Mas é claro que você pode fazer um direcionamento, né, em pequenos grupos. Prepara para o batismo moderno. Prepara para a vida e a multiplicação. Então, você vai ajudar aquela pessoa a se tornar um discípulo, né, na vida dele toda. Responsabilidade do pastor ou discipulador nomeado. Já tem lá. Aquilo que eu disse. Já tem quem vai receber aquelas pessoas que aceitaram Jesus. Quando isso acontece na igreja, né? É responsabilidade de todos os cristãos. Por isso que é importante. Se na sua igreja tem muita gente que ainda não discipula, ensina as pessoas a discipular. Talvez elas precisem da sua ajuda para que elas se tornem um discipulador. E aí, um desafio para vocês. Anotem aí esse desafio. Os discípulos não tiveram dúvida de como executariam o que Jesus lhes estava pedindo. Por quê? Porque eles foram discipulados. Diante do que ouvimos hoje, de que forma você avalia o discipulado que recebeu ao longo da sua trajetória cristã? Anotem aí para vocês trazerem respondido na próxima aula. Anotem aí, hein? Segundo, ao se ver... aqui tem um errinho aí, tá? Ao se ver na escrita, na redação, na digitação, ao se ver como está a qualidade de nosso modelo discipular, como você vê, na realidade, como você vê o nosso modelo discipular em comparação ao modelo de Jesus? E aí você vai levar para a sua vida, tá? Isso vai ser pessoal. Você acha que você está discipulando como Jesus ou você está enquadrado no discipulado moderno? E vai ter lugares que nem discipulado tem, né? E aqui está a bibliografia. Então, toda a pesquisa que foi feita para chegar-se a esse momento. Como é que... Tem. Esse material vai ser disponibilizado para a gente? Sim, sim, vai. Tudo é disponibilizado. Eu só estou colocando essa questão da tarefa, que às vezes não dá tempo de ser tão rápido a disponibilização, né? Tem por conta da minha rotina e da pessoa que trabalha comigo. Mas vai ser disponibilizado, sim. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Eu quero encerrar a aula de hoje, bateu 21h31, mas eu quero passar um vídeo nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês qual é o objetivo desse vídeo. É que vocês vejam que é possível se usar o seu tempo para discipular e realizar outros ministérios que o Senhor colocou na sua vida. Lembre-se, o discipulado é de todo cristão. Todos os membros da igreja, toda pessoa que se converte, uma vez preparado, já tem que parir nova vida, tem que fazer discípulo. Então, eu quero encerrar com esse vídeo. É um vídeo que talvez vocês já conheçam, mas aplique agora para você. Esse vídeo, ele tem um tempinho, mas eu gosto muito dele e ele cabe bem na nossa aula de hoje. Eu vou abrir aqui.
Aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imãs de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram uns 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Ok? Se não fizermos o discipulado hoje, amanhã talvez não dê mais tempo, né? Observe que, e aquela frase que foi colocada ali, um pouco que viveu, fez muito. E mais de 100 pessoas ela levou ao batismo. Ela não era uma menina batista, mas fazia parte, né, do reino de Deus. Então, e você? Vai pensar hoje naquilo que você precisa
Eu vou postar também, que eu coloquei também, editei e botei lá no meu YouTube. Então, vamos arregaçar, né, gente? Vamos arregaçar as mangas, vamos parar, né, de babaquice, vamos parar de marisia, de ficar na zona de conforto. Ah, eu não posso, não tenho tempo. Gente, ela soube o quê? Gerir o seu tempo. Era uma menina, como qualquer outra, como ela mesma colocou, isso mesmo, efetivo. Parar de dar desculpas. 24 horas. Coloca na sua agenda. Troquem da sua agência coisas por pessoas. Troque na sua agenda futilidade por pessoas. Troque da sua agenda diária acessos exagerados nas redes sociais. Diminui esse tempo e bota uma pessoa na sua agenda. E comece do zero. Comece orando. Deus vai te usar. Toma posse disso. Deus quer te usar. Deus quer que você fazer o que Jesus fez, fazer igualzinho o que ele fez. E até acabar esse curso, eu já quero ver frutos, já quero ver vocês compartilhando frutos. Se sensibilizem no Senhor. Então, se você não tem nenhuma dessas características, você então ainda não é um discípulo. Se está faltando alguma dessas características, procure se redimir diante do Senhor, se ajustar, se arrepender, voltar para Ele, para você poder discipular alguém. Beleza, então? Então, os que ficaram com as suas mãozinhas, fica para a próxima aula, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, estejam intercedendo por mim, para que Deus me use nessa missão que eu vou realizar em 2 igrejas, então, intercedam, viu? Para que eu seja apenas um instrumento dele. Então, somente Amém. ele faz. Amém? Amém. Boa noite, boa viagem. Boa noite, queridos. Amém. Deus abençoe, Meg. Deus abençoe. Deus abençoe. Meg, Amém. Oi. Boa noite. Fiquem na é paz. a 4ª aula hoje. Deus abençoe, Meg. Muito, 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 muito. Amém, Quarta querido? aula. Meg, é a 4ª aula hoje, é? É.